Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui no canal. Nós vamos estar hoje meditando a continuação da série O Quarto do Profeta Eliseu. No devocional de ontem, falamos sobre o terraço, o muro e sobre o quarto. Hoje, a partir de hoje, eu quero estudar com você cada elemento que a mulher, que a sunamita, colocou no quarto do profeta Eliseu. A saber, são 4: cama, mesa, cadeira e lamparina. Quero falar com você no devocional de hoje sobre esse móvel, a cama. O texto diz assim, veja aí na sua tela. 2 Reis 4, versículo de número 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama. Observe que esse texto fala-nos acerca de um ambiente de descanso. Se você puder anotar essa frase logo no início desse devocional, com certeza ela vai ser uma frase que vai trazer cura para a sua vida. Eliseu é um servo de Deus, mas não é Deus. Até Deus, no tempo da criação, para nos ensinar um princípio, ele descansou. Porque ele precisava? Não, porque ele queria mostrar para mim, para você, ele queria mostrar para nós que é necessário que nós venhamos a descansar. Nós nos levantamos, produzimos, trabalhamos, nos cansamos, chegamos no momento, descansamos para no outro dia repetirmos o mesmo ciclo. Quando a mulher sunamita, ela coloca a cama no quarto do profeta Eliseu, é porque ela entende que, embora Eliseu fosse um homem de Deus, como homem de Deus, ele também precisaria descansar. Quando nós sonegamos a nós mesmos o descanso, nós estamos pecando. Quando nós acumulamos e expandimos demais a nossa agenda, a ponto de não termos tempo para descansar, nós estamos desrespeitando o princípio do sábado. E quando eu falo de sábado, não estou falando no sábado no sentido de um dia semanal, mas sábado como o significado da palavra descanso. Nós estamos desrespeitando o princípio do descanso. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Diz assim, tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Observe que nesse texto está nos convidando a fazer o que a vida nos trouxer à mão para fazer. Mas ele dá uma condicional. Como é que nós devemos fazer? Conforme as nossas forças. Em uma época de muita exposição, onde nós vemos as pessoas dizendo que temos que produzir mais, fazer mais, onde está sendo exigido de nós cada vez mais, nós tendemos a sonegar para nós o descanso. E quando nós fazemos isso, começa a desencadear na nossa vida inúmeras questões, inúmeros problemas, entre eles estresse, mau humor, falta de concentração, falta de foco. Existem alguns problemas na minha e na sua vida que nós estamos tentando resolver na oração e que eles seriam resolvidos se nós tivéssemos descansado, se nós estivéssemos descansando. Então tem coisas pelas quais nós estamos orando que não é para nós orarmos, é simplesmente para pararmos e descansarmos. Quantas vezes eu falo com pessoas que vêm para um atendimento, querem uma conversa, e eu falo para ela, vai descansar, vai para um ambiente, vai para o meio da natureza. Mas eu achei, pastor, que o senhor ia orar por mim, colocar as mãos. Não adianta eu orar por você, colocar as mãos sobre a sua cabeça, profetizar sobre você, se você está sonegando para si mesmo o descanso. Existem coisas que são espirituais, mas nós achamos que não são. Quando você pega e vai ter um lazer com a sua família, isso é um momento espiritual. Você está honrando a sua família, o nosso bem maior. Quando você está se divertindo com o seu filho, tudo que nós fazemos, a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, fazemos para a glória do Senhor. Então, quando você vai passear com a sua família, é para a glória do Senhor. Quando você se retira para a sua casa, para curtir a sua casa, a companhia da sua esposa, dos seus filhos, também é para a glória do Senhor. Mas nós tendemos a achar que para a glória do Senhor tem que ser produção, tem que ser trabalho. Às vezes o descanso, o meu e o seu descanso, é para honrar o Senhor também. Até o próprio Jesus, ele tinha essa visão. Se você pegar o texto da Bíblia Sagrada, em
Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31. Os discípulos, eles retornam para o encontro de Jesus depois de uma missão. Sabe o que Jesus fez com ele? A Bíblia diz no verso 31, e ele lhes disse, ele quem? Jesus, venham, aleluia, repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. É bem verdade que aqui a multidão viu eles indo para aquele lugar, foram atrás dele. Mas você percebe aqui a preocupação de Jesus em trazer à vida daqueles discípulos um momento de descanso. Jesus está falando, eu não quero vocês só fazendo para mim, eu quero que vocês tenham um tempo para estar comigo. Eu quero que vocês tenham um tempo para estar com vocês mesmos, para colocar a mente em ordem, para colocar os pensamentos em ordem, para refletir um pouquinho sobre as suas... Porque às vezes nós estamos vivendo no automático. Ei, nesse devocional diário de hoje, nessa continuação dessa série, o quarto do profeta Eliseu. Eliseu era homem de Deus, mas não era Deus, ele precisava descansar. A sunamita coloca uma cama no quarto do profeta, porque ela entende, ele precisa descansar. Será que você entende isso a respeito de você mesmo? Será que você tem sonegado a você o descanso e por isso que você tem andado tão mal-humorado? Às vezes você tem andado com uma mente tão acelerada e tudo que você precisa é descansar, de uma noite de sono. Olha o que diz os Salmos, Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por que, salmista? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O salmista, ele não está negando as preocupações da vida, não. Ele não está dizendo, a minha vida é perfeita, não tenho problema, por isso que eu pego logo no sono assim que eu me deito. Não, ele está dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor é o porto seguro. O salmista, ele era rei, ele poderia falar assim, olha, a minha riqueza é meu porto seguro, o meu exército é meu porto seguro, as pessoas à minha volta é meu porto seguro. Ele diz, não, porque só o Senhor é o meu porto seguro. Ei, você precisa descansar. Procura um momento para você refletir, para você descansar, fisicamente, emocionalmente. Às vezes nós ficamos aderindo às informações, aos problemas da vida alheia e não estamos dando conta de nós resolver os problemas da nossa própria vida. E o Senhor, nesse devocional de hoje, nesse segundo episódio da série, fala para você ter um momento de descanso. Fala para você ter um ambiente onde você possa descansar. Eu lembro de um testemunho de um pastor que talvez seja esse o seu pensamento, por isso que eu vou te contar. Ele estava correndo na beira da praia, quando de repente alguém parou do lado dele, o reconheceu, porque ele era um pastor famoso, e falou, pastor, eu preciso de um atendimento, o senhor pode falar comigo? Ele falou, pastor, meu filho, eu estou de férias agora. Não, pastor, mas eu vou acompanhando o senhor aí no pique. E ele começou a correr atrás do pastor, e o pastor correndo, ele falou, tá bom, eu te atendo, me acompanhe. Aí chegou um momento que aquela pessoa falou assim, pastor, o senhor não pode parar para me atender? Ele falou, irmão, eu estou de férias. Aí o irmão soltou a frase clichê que muitos de nós usamos. Pastor, o diabo não tira férias. O pastor refletiu, pensou e quis lhe ensinar algo importante. E disse para ele, verdade. Tanto é que o diabo não tira férias que mandou você aqui para perturbar a minha. Parece grosseiro do pastor, mas às vezes nós estamos vestindo uma capa de super-homens, de super-mulheres. Estamos sonegando a nós o descanso, estamos vivendo a síndrome de Elias, achando que Deus só tem a nossa vida para usar, que se nós não existirmos, o evangelho acaba. Porque se nós não existimos, quem vai pregar, quem vai falar? Ei, Deus ensinou para Elias, quando Elias estava na sua presunção, dizendo, Senhor, só eu fiquei. Aí Deus, Elias, deixa eu te falar uma coisa, você foi alimentado com água e com carne, mas existem 7.000 joelhos que estão no mesmo período de tempo que você está. E eles foram alimentados com pão e água. E os joelhos deles não se dobraram diante de Baal. Deus não conta só comigo. Deus não conta só com você. Existem momentos que Deus vai nos usar, mas existem momentos que nós temos que nos retirar. Lâmpada e pessoas duram mais com a prática de apagar as luzes. Só para eu saber que você ficou até aqui nesse momento devocional, escreva isso nos comentários. Lâmpada e pessoas duram mais com a prática de apagar as luzes. Tudo que vier à mão para fazer, façam,
mas conforme as suas forças. O que isso significa? Respeite os seus limites. Não se compare, fulano faz, não é porque fulano faz que você vai fazer. Não é porque fulano consegue essa produção que você vai conseguir. Às vezes você vai conseguir uma produção maior ou uma produção melhor, mas faça respeitando as suas forças. Respeite os seus limites. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Está gostando desse devocional? Então se inscreva no canal. Entra também aqui no primeiro comentário fixado, está o canal, meu canal no WhatsApp. Clica nele e entra lá, assim você não perde nenhum vídeo dessa série, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que estiveram conosco nesse devocional, ó Pai. Que eles possam ser despertados à consciência da importância do descanso. Que os que estão, ó Deus, estavam até o dia de hoje sonegando para si o descanso, possam ser despertados por Ti, para viver, ó Deus, o cumprimento de um princípio simples: parar, descansar e repor as energias. Que Teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento e assim possamos compreender qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Forte abraço.